Boa noite, estamos chegando por cá, são 18 horas e 4 minutos em Conceição do Coité, na Bahia. Toca, gaiteiro! São 18 horas e 4 minutos. Né, o leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados. Estamos principiando aqui hoje das conjecturas, chuvinha boa. Nego velho, esfriou um cadinho, a previsão é de... Amanhã dá um dia de sol e sexta-feira temos uma chuva na sexta-feira, né, compadre? Segundo aí a previsão do tempo. Compadre Ed, filho do Coscobeu. Ô, compadre Ed, que jogão de bola bom pra quem gosta de futebol. Né, compadre Ed, velho? Filho do Coscobeu. Eita, doido. A Argentina virou o jogo, rapaz. Time de raça, né, galera? A gente não adianta, tem que torcer por um futebol bom, né? O cara joga com sangue, com cotovelo, com unha, com tudo que for de direito ele faz, né? Ô, puta celeira, né, Comadre? É assim mesmo. Fazer o quê, né, filhinho? Fazer o quê? É a vida, né? O futebol, né, rapaz? Tá Coscobeu. Oi! Como tá o coração? Tá igual o leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta. Bora adiantar, né, filhinha? Bora adiantar nossa programação de hoje. Com o Comadre Neuza tá aqui, com a Mariana Almeida. Com o Padre Ed já tá amarrando a gente. Ed, erramos, velho. Lá na Zaroeira, né, compadre Ed? Lá na Zaroeira. Muito bem. Um friozinho danado de bom. A gente vai mostrar alguns pontos aqui que a gente hoje resistiu a chuvinha, né, compadre? Começou na madrugada, né, pai? Eu resisti na madrugada. Quando eu acordei, era 0 hora e 8 minutos. Eu acordei com a chuva, né, compadre, velho? Tava dormindo na casa de mamãe e acordei com a chuva na Guabeira. Tamo-lhe chuva. E aí choveu ao redor da meia-noite, né? E encanfifou o dia todo e tá, né? Foi bom, né, compadre, velho? Tá sendo bom. E a gente vai mostrar também alguns pontos aqui que a gente pode mostrar pra vocês aqui, né? A gente resiste a tudo, né, compadre Ed? A gente resiste de tudo um pouquinho, que não somos beijo nem nada, né, vídeo? De me perder no caminho dessa madrugada, de mão da lua chorando na calçada, buscando carinho. Também preciso ser feliz e tem que ser agora. Uma vida passa no romper da aurora, no piscar de olhos a gente está sozinho. O coração tá cansado, ferido, magoado, tá perdendo amor, querendo sonhar. Muito bem, filho de Deus, muito bem, né, meu compadre Alberto? Muito bem, a gente vamos adiantar aqui, para quem não viu, aí uns trechos aqui da Serra do Mucambo, nova versão aí, a gente acompanhou lá, quem não viu ainda vai ver, né, compadre, velho? Vai ver que a gente gosta de mostrar aqui, e depois a gente mostra o vídeo da chuva também da região aqui, a gente conseguiu fazer um videozinho aqui, compadre Alberto, para mostrar que alguma região que fez até lama, alguns lugarzinhos, mais ou menos bom, né, filho de Deus? Muito bem, compadre velho, muito bem. Eu tivesse o coração que dei, tivesse ainda a ilusão em ser coragem pra recomeçar no amor. Pois é, meus amigos que assistem o Coité Cultura, estamos aqui mais uma vez na Serra do Mucambo, acompanhando aqui essa modificação que está sendo feita aqui pela Prefeitura, pelo Prefeito Marcelo, sobre a Serra do Mucambo. E por projeto de lei está enquadrado agora como mais um local de Coité, uma região que está dentro da área de preservação, mas ao mesmo tempo a área de turismo. Já existe um projeto de lei
aprovado na Câmara dos Vereadores, né? E aqui já vai fazer parte também do sistema de turismo de Coité aqui. Já é um privilégio muito grande, vocês estão vendo aí no fundo, né? Toda essa modificação que está sendo feita. E a gente, a partir de agora, a gente vamos entrar aqui dentro da serra, né? Onde já está sendo feito algumas modificações, alguns benefícios com relação ao turismo. E Marcelo pretende deixar isso aqui uma área de lazer muito importante, né? Como tem aqui também, tem um projeto lá para o açude de Tarandi. Então a gente vem acompanhando, tem uns 3 ou 4 meses que eu estive aqui, quando começou os trabalhos lá da escada, subindo na serra, e a gente vamos tentar achar algum ponto, alguma novidade daqueles 3 meses para o dia de hoje. Muito bem, se vocês quiserem assistir, dê um joinha aí, se vocês não quiserem, não desligue não, fique ligado com a gente, porque é importante você estar aí vendo a gente, mesmo um cinegrafista, um repórter matuto, mas é bom você saber das coisas, tá bom? Muito bem? Pois é, pessoal, já tem aqui bastante curiosos aqui, que realmente vem. Vou mostrar aqui na chegada da serra. De frente à serra já tem essa movimentação das pessoas aqui e esse aqui vai ser a área de estacionamento. Segundo o projeto, me parece que aqui vai ter, possa ser que realmente venha acontecer isso aqui, uma cantina, um quiosque, alguma coisa dessa natureza. Aqui já está sendo feito esse quadro de estacionamento, já tem bastante veículo aqui. E a gente vamos, gente, seguir lá agora, viu? Mostrar um espaço muito grande. A serra está aí de frente aí, ó. Muito bem? Vamos seguir. E a gente agora vai lá para onde começou as obras, lá uns 5 meses atrás. A escada lá para subir para dentro do mirante, que nós já tivemos aqui. Então a gente, Coité Cultura, tem sempre procurado essas informações e mostrar para o nosso povo. Beleza? Vamos chegando, viu, gente? Daqui lá para o mirante dá 1 quilômetro, que a gente já vai entrar dentro daqui da área de preservação. Vocês podem ver aí, já está servindo de estacionamento. Vai ser uma área de lazer, gente, que as pessoas vão ter uma opção, os feriados, domingos. Então a gente vem fazendo essa cobertura há muito tempo. É isso aí, gente. Se eu seguir mostrando para vocês aqui. Bom, aqui é a entrada original, como se diz o velho do ferro velho. Tá vendo? Aqui é a entrada da preservação aqui, essa aqui. Não se mexe nada aqui, tá as placas de indicação aqui, o que se pode fazer, o que se não se pode fazer. Vou entrar aqui, ó, o passadiço famoso. Vamos seguir, pessoal, vamos seguindo. Embora que se gostava dos carros, ia deixar a gente aqui, ainda bem que o Santana tá aqui filmando. Vai sair da televisão aí, compadre. Pois é, pessoal, ó aqui, ó. Bora, compadre Noel, mas Levi chegou agora aí, vamos acompanhar aí, né, Levi? O negócio tá ficando bacana aí, viu, Levi? Do portão para a saída de dentro para a entrada, né? Dentro da preservação aqui dentro do estacionamento. E a gente vamos seguindo aqui, viu, gente? Muito grande a área de estacionamento. Já valeu a pena eu ter vindo aqui, porque já essa novidade realmente se concretiza. Tá se concretizando aqui os trabalhos da prefeitura, né? Essa aí. Volto a dizer a vocês, aqui vai ser uma área de turismo, mas dentro da preservação, viu? Aqui daqui por diante agora não aceita mais zoada de carro, não pode entrar veículo aqui dentro, não pode usar som, enfim, existem as normas aí, beleza? Vamos seguindo e mostrando para vocês aqui do Coité Cultura. Pois é, pessoal, estamos seguindo aqui em frente. Hoje é um domingo, né, pessoal? O programa Valeu, compadre Rony, tá vendo a gente aí, né? Deu um joinha aí, obrigado aí, compadre Rony. Amanhã à noite a gente precisa de ter essa matéria para estar amanhã preparado para isso. Encontramos ali famílias que já curtiram aqui o domingo, aí vieram dar uma olhada e a gente vamos chegar lá, no ponto que a gente esteja esperando que esteja mais alguma novidade depois do dia que tivemos por aqui. A gente percebe que vai dar uma certa segurança as famílias virem para aqui, porque já tem uma área de estacionamento ali, né, já se pode estacionar. E isso vai dando prioridade, as pessoas vai tendo uma opção de vir aqui. Você vem aqui 10 vezes, você vai à vontade de voltar, sempre tem, por conta é uma área grande, e você tem sempre a opção de subir e descer. Se eu mostrar para vocês aqui, é uma placa de informações aqui, ó. Proibido o uso de bebidas, tá vendo? E vocês aí que entram aqui, que vêm para aqui, tem que ter essa preservação aqui, senão o bicho pega. Vamos seguindo que a gente quer mostrar para o nosso povo. Ele está sempre nos acompanhando, nós estamos aqui desde o início das obras aqui, tem uns 5 meses, a gente vem acompanhando aqui. Vamos tentar lá mostrar para vocês. Para vocês verem que nós já estamos aqui praticamente dentro da entrada da serra. Mas existem essas regras que tem que seguir. Bom dia, gente. Já estamos encontrando aqui os visitantes que estão vindo também, já estão indo embora.
E é isso aí. A gente já estamos aqui numa área da preservação, que não é muito perto lá para a entrada da serra. Meu compadre Gerson Protesto chegou, vamos adiantar, Levi, vamos adiantar. Rapaz, eu tô presenciando coisa aqui que tô ficando triste. Olha pra isso aqui, ó, acabaram de quebrar uma placa aqui, ó. Já tem outra arrancada ali, ó. Acabaram de quebrar uma placa aqui, é pra isso aí. Tem necessidade da pessoa fazer isso? Pra que a pessoa fazer uma destruição dessa aqui, ó? Aí, ó. Quebraram a placa, porque fala que é proibido, ó. Na certa o cara que bebe, que pega e faz um trabalho desse, pra que isso quebrado? Segundo a placa violada que a gente já encontrou, não há necessidade da pessoa vir aqui e fazer um trabalho desse. O município tá tentando... Agora, Jorge Soares, você vai lá queimar as calorias, viu? Chame Levi com o padre Gerson Protesto. Organizar uma área de lazer e as pessoas fazem isso. É isso aí, gente, a vida é essa aí. O povo fala dos governantes e é pior. São piores porque, pra que essas placas quebradas, né? Segundo a placa que a gente encontrou hoje aqui já quebrada, sem necessidade nenhuma de fazer isso. Que incômodo traz uma placa de orientação, o sujeito vai e quebra a placa. Provavelmente é pessoas que não têm um pensamento positivo. No mundo tem muita gente assim, beleza? Vamos seguindo. Por causa de uma placa aqui dessa que existe dentro do roteiro. Mandar um alô aqui para meu amigo Gerson Mendes, tá vendo a gente também. Bora acompanhar aí, pessoal. Até a toca da onça. E aí, com certeza que tem, ó, a marca da prefeitura, porque é a prefeitura quem está fazendo isso aqui. Porque foi aprovado o projeto de lei e que passa a ser uma área de turismo. E aí cabe à prefeitura fazer aqui o mapeamento e cuidar disso aqui, né? Mapear, botar as placas, cuidar. Mas tem pessoas que chegam e quebram as placas. É terrível isso aí, né? Estamos perto da entrada aqui, viu? Da entrada do Mirante. Outra placa indicativa aqui. Proibido, tá vendo aí, gente? Caixa de som. Justamente isso, não pode. A lei determina essas regras. É assim, vamos chegando e vamos seguindo. Estamos chegando aqui em um ponto já curioso, né? Que era essa nossas ideias. Quando nós estivemos aqui na última expedição, a gente não tinha encontrado ainda esses pontos lá de estacionamento. E aqui uma entrada do Mirante aqui, ó. Beleza? Então tá se concretizando aqui a organização direitinho. Aqui é a entrada do Mirante, que você vai para as Barrigudas e também lá pro Toca da Onça, enfim. Falando da Toca da Onça, ela tá sendo proibida de qualquer um entrar lá, né? Porque aqui é dividido em 4 partes e a parte da Toca da Onça lá, de um fazendeiro, não tá aceitando ninguém entrar. Então a prefeitura tá tentando negociar com o proprietário para ver se a prefeitura consegue comprar essa área para liberar para as pessoas virem, que é um ponto muito visitado. Aqui, vocês estão vendo aí, ó, na minha última expedição, aqui tinha um motor de sisal. Aqui tá o material que está sendo distribuído, todo o mapeamento aqui, gente, ó. Aí, ó, tá vendo aí? Todo o material aqui, o pessoal que trabalha, e para poder sair distribuindo, aqui é trabalho há muito tempo. Essa aqui é uma antiga placa, essa placa aqui já perdeu o seu colorido, não dá para ver mais o que é. Então é isso aí. Aqui, dentro da preservação, já deixaram aqui uma casinha para um priquitinho, um canário, esse passarinho que depende de oco, já produzir aqui a sua ninhagem. Aqui aproveitaram, ó, pé de pau de rato, e tem aqui esses bancos, muito bem feitinho, as pessoas sentarem aqui, fazer um lanche. Vamos seguir, pessoal, vamos subir aqui no Mirante, vamos seguir aqui no Mirante. A gente vai chegar aqui na entrada do Mirante já. Tá bem adiantado já as coisas aqui, viu, gente? Bem adiantado. É isso aí, vamos seguindo aqui. A gente demonstrar o máximo possível aí de melhoria aqui, o que já aconteceu do dia que a gente chegamos por aqui. Aqui estamos encontrando já pessoas que estão vindo aí, a meninada aí. E aí, bom dia? Foi bom o passeio aí? Cansativo, mas bom, né? Muito bem, criançada. É isso aí, gente. Aqui é uma área de lazer. A gente estamos encontrando diversas famílias aqui descendo, que já fizeram o seu percurso. E aí vem criança, vem adolescente, idosos, participar aqui e ver mais uma distração aqui no domingo, no feriado. Bom dia, homem. Tudo bom? E aí, amigão, bom dia. Bom dia. Como é que foi o passeio aí? Tudo ótimo. Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. É um ponto já importante para Coité, né? Sim. Uma boa estrutura, dá para a pessoa vir conhecer sem correr risco. Sem correr risco, ter bem. contato com a natureza. As crianças podem subir, né? Até pessoa de uma certa idade dá para subir aqui com esse guia, né? Sim, ficou ótimo. Obrigado, amigão. Pois é, gente, mais um. Levi, fica na sua aí, viu, Adelídio? Fica na sua. E você não tem essas gasolinas todas para você subir aí. Outra quebrada. Essa aqui esse vídeo vai servir de da gente poder. A terceira placa quebrada que a gente encontrou aí. Fazer uma denúncia aí. Vou. Até um alerta. Se eu pegar aqui o pedaço. Esse aqui eu fico triste. Aí, quebraram aqui outra placa. Terceira placa quebrada já. As pessoas estão quebrando as placas. Pra que quebra, velho? Pra que essa placa quebrada, né? Então, tá vendo aí, ó.
num ponto desse aqui, ó. Mais uma placa quebrada aí. É uma pena, né? O município tentando trazer lazer. Um infeliz desse vem e faz isso. Estamos chegando aqui, gente, ó. Na seguida aqui. Pra gente chegar até o mirante ali, viu? Estamos chegando aqui. A gente já tivemos aqui. Quando estava construindo aqui. Essas escadarias aqui. Não é fácil não, viu? Mesmo assim, não é fácil subir aqui. Tem que ter preparo físico. Então, pessoal, na nossa terceira passagem por aqui, estava em construção, né? A gente percebe que já adiantou bastante aqui os trabalhos, facilitando a vida aí dos visitantes aqui. Toninho! Bom dia, homem! E aí, meu patrão? Como é que foi aí a visita? Filé demais, extraordinário. Extraordinário, né? A onça tá dormindo, pode subir lá na toca da onça, ela foi almoçar. Você foi lá? Foi. Disse que estava proibido entrar lá. Não, pode ir tranquilo, ela tá dormindo. Uma foi almoçar e a outra tá dormindo. Rapaz, eu vi uma coisa que me deixou triste ali. Por quê? 3 placas quebradas já. Foi mesmo. Não é porque quebrada não, deve ser porque não quebrada. Quebrada? Tem uma logo aqui pertinho. Eu vejo desnecessário o cara fazer isso. A galera aí vai colocar no lugar. É, quebraram assim, quebraram mesmo. Foi mesmo, velho. Isso aqui é uma coisa boa, né, pra gente? Doido, maravilhoso. Tu vai encontrar um bocado de mulher conversadeira aí. Obrigado aí, amigão. Me informaram que tem um bocado de mulher conversadeira. Vamos subindo. Aqui nós estamos encontrando bastante visitante. E isso é bom, né, gente? Isso prova que tá surtindo efeito. Mais pessoal chegando aqui por cá. Os visitantes aqui da região. Opa! Oi. Bom dia, moça. Bom dia. Tá gostando do passeio? Ah, tá só o ouro. Como é que está aí, pessoal? Bom dia. Maravilhoso. Bom demais, né? A toca da onça. É. Mas disseram que estava proibido entrar lá? Tá não. Tá livre? Tá ótimo. Pode Obrigado, bom dia aí, obrigado. Bom dia, bom passeio. Pois é, amigão que está assistindo a gente aí, ó. Muitos visitantes. Bom demais, gente. Bom demais. Fora a Serra do Mucambo. Aí, pessoal. Mais uma orientação aqui. Mirante a 250 metros. Isso é bom, né? Pra gente ficar por dentro. Aqui, pessoal, na minha primeira viagem aqui, antes de todo esse projeto, isso aqui era uma passagem chamada Passadiço, feito da moda antiga, né? Era uma passagem, quem viveu na roça sabe. Hoje tá assim, né? Olha pra isso aí, ó. Tá ficando umida a pipoca, viu? Vamos seguindo. Aos tombos e os barrancos, mas nós sobe. Aqui tem um banquinho para descanso. E eu vou sentar um pouquinho aqui. Não sou besta nem nada. Sentar aqui um pouquinho. Estou aqui descansando um pouquinho. Sentei aqui no banquinho aqui da recuperação dos fôlegos. Porque não é fácil não, viu? Porque o problema para o cinegrafista aqui é que você tem que subir conversando. Então você tem uma perca de oxigênio muito relativa, né? É muito considerável, aliás. Então falta fôlego aqui. Primeiro, com o oxigênio aqui em cima já é diferenciado, né? Você tem um ar aqui muito úmido aqui dentro. E aí o suor começa a aparecer por conta desse ponto alto do ponto baixo, né? Vamos dizer assim. Mas é isso aí. Eu volto a dizer a vocês que a gente se entristece com algumas coisas. Quando não se tem, a gente deseja ter, quando tem, se destrói. Claro que é uma minoria que faz isso. Até por conta política também, é questão política, né? Cada vez de modo é questão política, ter a placa ali, essas placas, eu volto a falar, é tombada com a marca da prefeitura, porque aqui virou uma área ambiental, né? De turismo, e um projeto de lei que foi aprovado na Câmara, e a partir daquele projeto, aprovado por todos os 15 vereadores, o município passa a ter agora todo os seus trâmites de transformar isso aqui dentro da lei, dentro da regra. O município também não pode fazer algo aqui
que vem afetar a preservação. Mas os pontos de trazer o lazer para aqui, de induzir as pessoas a virem para cá, a família, entendeu? Então isso gera, de certa forma, a política tem isso. Aquelas 3 placas que eu já vi quebrado ali, eu fico triste porque é um trabalho que dá para os servidores fazer isso aqui, o cara vem e quebra, né? Mas fazer o quê, né? Nós estamos num mundo ainda que, pessoal, tem gente que admira Saddam Hussein, admirou Hitler, outros admirou Che Guevara, Che Guevara. Então, se nós temos um mundo que o pessoal admirou Faraó, né? Teve seguidores de Faraó aí, dessa turma aí, Bilá, esses furunco. Então não tem jeito, vai ter essa descendência. Veio lá do início, não foi? Foi. Abel Caim. Então é descendente desse jeito aí, que não, enquanto o mundo for mundo, essa turma vai existir, esse sangue ruim. Eu vou subir lá, vou tentar agora para chegar no Mirante e na Toca da Onça aí, viu gente? Muito bem, vamos seguindo. Bom, vamos seguindo adiante, pra gente tentar localizar lá, né? Ver se os términos lá do Mirante já terminou. Tem a promessa aí do Cruzeiro, né gente? Vai ter um ponto aqui de você vir fazer essas orações, né? Que vai ser lá no Mirante mesmo. Então a gente vamos chegar perto lá pra gente ver se já tá tudo ok, beleza? Faça silêncio, ouça os pássaros. Aqui tem até dinossauro, viu gente? Mas enterrado, viu? Pode vir tranquilo que não tá vivo não. Rapaz, eu comi o cuscuz logo de vir pra aqui, tá muito pesado. O cuscuz tá me sufocando aqui, rapaz. Tá ficando bom, viu? Aqui tá filé da Bahia, filé. Não vai escorregar com chuva. Eita, coscobeio. Vamos seguir. Agora eu digo uma coisa pra você, não é fácil não, viu? Não é fácil não, mesmo com todo esse projeto aqui benéfico. Mas não é fácil não. Essa parte aqui é uma parte zigue-zague danado aqui, ó. Esses servidores que estão fazendo isso aqui, os caras é profissional, viu? Cavar aqui nessa pedra, gente. Pra botar esses corrimão aqui. Não é fácil não, viu? Não é fácil não. Mas força de vontade faz tudo, né? Aqui tem essa pedra gigante aqui. É isso aí, gente. Vamos seguindo aqui, vamos seguindo. A gente quer chegar aqui, a gente chega na Toca da Onça. Pra gente resistir esse momento aqui do Mirante. Vamos embora. Aqui tem uma árvore gigante aqui, ó, com relação aos que nós temos aqui na nossa região. Aqui é uma carnaúba linda demais, viu pessoal? Olha pra isso aqui. Deixa eu aproximar dela aqui. Coisa linda, ó. Tem que preservar mesmo, não pode ter máfia não, tem que preservar. Não fazer o que muita coisa que está acontecendo no Brasil, dizendo que está preservando e a gente vendo a Amazônia sofrendo um impacto, a desmatação, né, a venda de madeira. Isso aí, vamos seguir pessoal, vamos seguir, vamos ver se nós chegamos no nosso objetivo aqui, para nós fechar o papo, né, vamos seguir. Nosso objetivo é mostrar até o final aí. Estamos encontrando bastante visitante aqui hoje, na nossa expedição. Mais uma família que vindo aqui do passeio. Bom dia, comadre. Tudo jóia aí, deu certo? Bom demais aqui, né? As criancinhas aí participando também. Já visitou aí a Toca da Onça? Já. Aí é direto aqui, né? É aí. Você vai achar o Mirante, a Toca da Onça. Ah, você não viu não, né? Muito bem. E é isso aí, nosso objetivo era trazer algumas novidades sobre isso aqui. E tem a Toca da Onça, né? Que a gente vai seguir em frente aqui. Para eu localizar aí a Toca da Onça, pra gente mostrar a vegetação aqui, muito boa. Bora, cinegrafista, mostra aqui essas paisagens aí, ó, gente. A paisagem aqui é linda, ó. É o ponto mais alto aqui. É o ponto mais alto. É esse aqui, gente. Aqui é um descambo danado. Ó, olha isso aí.
Entendeu? Aqui era uma parte que as pessoas subiam essas pedras aí, ó. E corriam um risco muito grande. Você já pensou? Alguém cair aqui, ó lá, onde está lá os pastos lá embaixo. Ele desce até lá caindo aí, ó. Porque aqui é uma parte realmente bastante alta. É o ponto mais alto, né? Então aí, ó. Dá para você ver aí todo o universo à sua volta. Mas é bonito de ver isso aqui, né? Um ponto para você tirar estresse. E é isso aí, viu, gente? Gente boa. É isso aí, pessoal. Venha visitar. Tá sendo bem cuidado aqui. Aqui tem uma sombrinha da natureza dentro do próprio mirante aqui. Beleza, pessoal? Ó. Olha aqui, ó. Lotação máxima no mirante. 10 pessoas. Aqui tem uma placa indicando para as pessoas não passar do limite. Eu vou mostrar a estrutura aqui do mirante. É bem feito, viu? Mas existe uma precaução. A estrutura do mirante é bem feita, ó. É bom mostrar, né, para o pessoal ver que... Olha os troncos de madeira aí. Então não é tão frágil, mas existe uma recomendação aí, tá vendo? Pode subir 10 pessoas, né? Pode botar 20. Mas não suba não. É só 10 e acabou a conversa. É isso aí, gente. Vamos seguir. Vamos seguir o nosso objetivo aqui. Vamos seguir, que nós somos bestos nem nada. Meus amigos, eu estou aqui caminhando ao encontro da Toca da Onça. Mas encontrei aqui mais um fenômeno aqui na trilha. Aliás, duas. Aqui uma barriguda. Essa aqui é bastante visitada aqui. Essa aqui está solta no corredor aqui da Toca da Onça. Como eu falei, são diversas barrigudas aqui que a gente contabilizou. Do tempo que eu faço matéria aqui, eu contei umas 14 naquele trecho lá, mas aqui, por incrível que pareça aqui, já tem outras barrigudas aqui. Bom, toda a trilha certa, parece que agora achei o caminho, aqui ó, Toca da Onça. Vamos fazer uma pequena visita lá, sem mexer em nada. Aqui tem uma barriguda diferenciada dessa outra aí, tá aqui no caminho. Vamos seguir, se a onça estiver lá eu vou... Tô com danoninha aqui, dou pra ela não vai me morder, viu? Vamos seguir com a Itaicultura. Aqui tem hora, pessoal, que parece que é de noite. Aí, ó, escureceu, ó. Entendeu? Tem hora aqui que parece que é à noite. E sabe que hora é essa? 10 horas do dia, ó. Ó. 10 horas. Em ponto. Olha isso aqui, os gravatar. Invadir a vida das árvores. Mas vamos seguir. Porque aqui a luz do sol... ela entra pouco com receio, por conta dos tamanhos das árvores aqui, ó. Segura, Cardozinho, vamos adiantar aí, filho de Deus. Cardozinho, é pessoas que não pensam a vida e saem destruindo, né? Vamos adiantar, Cardozinho, bora. Então, é isso aí. Vamos seguir. Todo mundo do psiu, como come bem. E o coração vazio, cheio da psiu, sabia. Pois é, gente, estamos chegando aqui, nós caminhamos bastante. Aqui é o início da Toca da Onça, aqui, ó. O início é esse lugar aqui. É uma área muito procurada. Já é uma vegetação diferente lá do pico da serra. A gente estava no Cucuruto, aqui nós estamos na lateral. E nós vamos seguir agora aqui, ó, até a Toca da Onça realmente. Lembrando a você que isso aqui a Serra do Mucambo é uma área de preservação. E agora já entrou com um projeto de lei, vamos ser claro aqui, para o turismo, o ecoturismo, faz parte. Isso hoje já pertence à responsabilidade da prefeitura. Mas aqui está entrando essa área de visitação aqui, a Toca da Onça. A prefeitura vai desapropriar essa parte da Toca da Onça, porque o proprietário não está aceitando visitação aqui. Mas como o projeto de lei foi aprovado, a gente entende, a gente que é repórter, né? A gente entende que a gente pode estar mostrando isso aqui, que a gente não vamos identificar, e até a prefeitura desapropriar essa área da Toca da Onça para que não venha ter transtorno e que não coíba as pessoas virem fazer suas visitações, beleza? Tá pertinho aqui já a Toca da Onça. Valeu, compadre João, você tá certo na sua descrição aí sobre a Serra do Mucambo, né? João Paulo Carneiro, justamente isso. É um presente de Deus aí para nossa região aí. A sua mensagem está mais do que sensata. Da Toca realmente. Aqui tudo é lajedo.
É uma via de pedra muito extensosa aqui. E é isso aí. Vamos mostrar para o nosso povo. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Olha o descambabeiro aqui, ó. É, compadre Dadá, você também chegou pro cabo, boa noite. É, o negócio é bom demais, né, compadre, velho? Chegamos na Toca da Onça famosa. Chegamos na Toca da Onça. Vou subir aqui, vamos mostrar aqui, Zé, o local. É bem interessante aqui, ó. Chegamos, pessoal, aqui na Toca da Onça. Chegamos aqui na Toca da Onça, cansado. O Mariano tá ali se organizando para sentar um pouquinho. Dê um joinha aí, comadre. Chegamos depois de 1h40 do início lá do percurso até chegar aqui. Ela é uma parte muito interessante aqui, porque as pessoas chamam de toca. Aí estão vendo a toca ali, né? É isso aí, gente, ó. É uma parte de extensão muito grande. E aqui existe esse espaço todo fendado na pedra, né? É uma fenda danada aqui. Eu vou virar a câmera aqui, viu? Espera um minuto só. Pronto, eu vou fazer aqui um 90 graus, 190 graus. Aí, ó. Aqui ela tem essa fenda aqui. A onça que tem aí, compadre, velho, é a sussuarana. É uma onça sussuarana da região da gente mesmo. Extensão muito grande. Ela roda por cá, esse mundo todo, e vai seguindo aqui. Desde lá daquele início lá, que eu mostrei lá a chegada que a gente estava na trilha certa. E aqui tem cicatrizes de pessoas que acenderam fogueira aqui. É proibido, mas existem pessoas desobedientes. Aqui existe, dá para vocês verem aqui existe aqui uma demarcação indígena. Vocês estão vendo aí, ó? Eu acho que foi pessoas das antiguidades que conviveu aqui que fizeram essas cruzes aí, ó. Tá gravado na pedra aí. Segundo as pessoas que se criaram aqui, há 100 anos atrás, 80, aqui tinha nativo. Pessoas que moravam aqui, não era índio, mas era, agora me faltou o nome certo, correto. Nativo, né, Zacarias? Aqui é onde a toca que ela entra aqui, ó. A onça que realmente o pessoal já viu algumas vezes aqui é a sussuarana. Essa onça local aqui que tem aqui, né, na nossa região. Então, pessoal, é uma toca, ela é grande, ela tem esses pontos interessantes aqui, né? Bastante visitante vem aqui. É isso aí. Aqui tem muita demarcação aqui, mas aqui tem muita coisa que foi feita pelo pessoal agora mesmo. Ali estou vendo letras ali, Mateus, Miami, Bal, Gosserena, Coscobel, sabe, não é para se riscar nada aqui. Também não tira pedaço, isso aqui não é de ouro. Será que eu subo aqui para mostrar para vocês ali? Vou arriscar. Se ela estiver aqui, ela corre. Ela também tem medo de mim, né? Zé João! Oi! Isso aí, ó. Toca da Onça. Tem esse local aqui, né? A gente percebe aqui a presença de fezes. Tá vendo aí, ó? Ó, pessoal. Tá vendo esses bagulhozinhos redondinhos aí, ó? É fezes da onça sussuarana, né? São as fezes dela aí que ela passa aqui. Deve tirar a filhota aqui e depois segue caminho, né? Ela não fica aqui nessa vulnerável aqui com tantas visitas que tem aqui. E aqui para cima da toca sobe aqui a vegetação muito alta. E é isso aí. Mais uma expedição concluída aqui, graças a Deus. Se eu pudesse subir aqui, mas não vou me arriscar não, entendeu? É um ponto muito alto aqui, muito alto. Não dá para ir mais adiante não, beleza? É isso aí, a gente espera que entre em acordo aí proprietário com a prefeitura, né? A prefeitura vai desapropriar essa área aqui para que não haja transtorno. Mas as pessoas estão visitando aqui ainda, né? E o dono contrariado, não sei porquê, né? Uma área que não planta nada, uma área que não tem animal aqui, não tem água aqui dentro, né? Então, às vezes ele não quer visitante aqui. Ninguém sabe o porquê. Se alguém quebrar a cerca dele. Mas já é um projeto de lei, foi aprovado, já volto a repetir. E isso aqui tá para
a negociação aí com o prefeito Marcelo, com o proprietário aqui. E a gente acha que vai dar certo, porque são duas pessoas civilizadas, tanto o prefeito como o proprietário aqui vai chegar a um acordo aqui. E é isso aí, gente. Toca da Onça, Serra do Mucambo. Hoje é hoje é dia 12 de julho de 2026. Tá bom aí, caba velho? Tá bom, né? Chegamos à nossa conclusão aqui e vamos descambar. Tem alguma coisa aqui, uma demarcação antiga também aqui. Pode ter sido também pessoas desse tempo nosso aqui, conhece esses símbolos e faz. E a gente acha aqui que é os nativos que viveu aqui, né? Segundo, é esse nome que eu queria lembrar, segundo as pessoas que era dono disso aqui no passado, há 80, 100 anos, aqui da Serra do Mucambo, pessoas até conhecidas. Inclusive, pessoas que viviam aqui, que falam que aqui tinha macaco, tinha a própria onça, existia aqui, passava. Tinha pássaros que não existe aqui hoje mais. É isso aí, gente. Nós concluímos aqui o nosso bate-papo. Vamos descambar agora, que é mais uma parada desmantelada. A gente voltar lá para a entrada da serra aqui, viu, gente? Valeu aí um papo. Deixa um joinha aí por Nossa Senhora. Deixa um joinha. Faça qualquer sacrifício, mas dê um lacrezinho aí, porque o sacrifício é grande. A gente depende da audiência de vocês aí, né? Por estar mostrando essas coisas boas aqui da nossa região. Beleza? Olha que área bonita, pessoal. Aí, ó. Uma área extremamente sossegada, que dá para você flutuar aqui. Se calar a boca 1 minuto, você percebe a paz. Beleza? Beleza. Todo mundo no vizinho, passando pro meu bem. E o coração maneiro, que da vizinho sabia cantar também. Que anda pelo mundo, sabiá, tu que tanto já voou. Canta as passarinhos, ouvia minha dor. Pena Deus, que tanto já voou. Que pena Deus, e anda meu amor, sabiá. Todo mundo do cio, operando com meu bem. E o coração vazio, vida, cio, sabia cantar também. Bora! Todo mundo do cio, operando com meu bem. E o coração vazio, vida, cio, sabia cantar também. Que anda pelo mundo, sabia. Muito bem, né, compadre velho? Muito bem, a onça sussurana, né, compadre velho? Padre João Paulo já criou-se 2 dessas aí, né? Mas isso foi lá no passado, hoje não é proibido, né? Hoje é Zé João! Zé João tá lá vendo a gente também na cidade da onde é que Zé João tá, em Teofilândia, né, Zé João? Teofilândia, onde Zé João tá. Bom, vocês estão vendo aí, né, compadre Nadal? E vem chuva por lá, no estacionamento, cadê, rapaz? Volta, que agonia da gota nessa aqui. Cadê aqui, compadre Ninho? O que foi que eu fiz aqui? Jesus, Maria, José, né? Zé João está lá na Teofilândia, vendo a gente. Depois, com o Paradal, se você quiser ir lá, o lugar é isso aí, para estacionamento, né, pai? E você vai aí, tem onde estacionar seu veículo, já está organizando tudo direitinho. Pode ir aí um feriado, um domingo, leva os meninos, leve Pedro aí, né, Maria, para poder ir lá visitar lá a Serra do Mucambo. Viu, Paradal? Leva os meninos, leva pipoquinho, não pode levar. O lixo que você consumir lá, você tem que trazer de volta, viu, padre velho? Não vá deixar lá à toa de jeito nenhum, que não pode, viu? Vida não, velho. Pronto, você já viu aí o estacionamento, né, padre velho? A subida do Mirante aí, lugar bom para você caminhar, ou você andar de pé, como você quiser. Só não... Levi quer ir de bicicleta você não sobe não, Levi. Me perdoe lhe dizer, mas aí nem invente. Sua bicicleta não tem asa, né, padre Danilo, velho? Sua bicicleta não tem asa. Daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui a chuvada aqui que deu na nossa região, de ontem pra cá, né, filho? É uma chuvinha boa danada, né, Zé João? Zé João do Coscobel, filho do Coscobel. Se eu
recebi saudade. Eu nunca mais vou te esquecer. Eu nunca mais vou te esquecer. Meu amor, eu nunca mais vou te esquecer. Eu nunca mais vou te esquecer, meu amor. Agora a vida sem razão, porque tentei orar, mas só rezei. Você, sua ausência mais e mais me vai. Pedi o amor, só encontrei saudade. Eu nunca mais vou te esquecer. Eu nunca mais vou te esquecer, meu amor. Inspirado hoje, viu? Inspirado hoje. Bota no grupo ali, né? É, vou botar. O cantor que contou lá do Catu. Eu não duvido, já escuto teu sinal. De domingo na manhã, noite de domingo, eu te anuncio no centro da catedral. Que foi aí, Zé João? Como é que tu para no meio assim, filho de Deus? Ô, Gô Serena, velho, né? Cadê o que foi? Deixa de lambança, né, filho de Deus? Bora! Quando você foi embora, eu disse pra você que esse cara só vai te fazer sofrer. Deixe de bobagem, escute o que eu digo, O amor que eu te dei, ele não vai te dar. Aposto que um dia você vai voltar e vai pedir arrego pra ficar comigo. Na hora que quebrar a cara vai me dar razão e descobrir que ele é só ilusão, porque nem faz amor como você queria. Aí você vai ver que dorme com um cara errado e te deixa na mão depois de ter transado. Aí nem realiza suas fantasias. E quando rola na cama cheia de vontade, então me chama que eu mato a saudade e te dou amor que ele não te deu. E quando me amar de novo você vai lembrar que quando me deixou te pedir pra ficar, porque quem satisfaz sempre você sou eu. Aí é compadre Jaro, velho, da Sargadaia, né, compadre? Tá lá no Goiás, veio aqui em Coité, e nós demos esse videoclipezinho dele, viu, compadre? O compadre Ivan Costa, filho dos infernos, velho. Aí Ivan Costa falou, não, Ivan Costa, a gente hoje estava na Guabeira, a gente dormiu na Guabeira, aí você passou, foi hoje?
Se foi hoje, a gente estava nas Guabeiras, né? Dormiu lá na casa da mamãe e na casa de mamãe, passei uma noite por lá, viemos para aqui. Pode ser por isso, né, filho de Deus? Ivan Costa, velho, vem na rede aí, muito bem. Pois é, pessoal, vocês que já estão por dentro do assunto aí, né? Do Mirante. Tá vendo toda aí a infraestrutura. Quem chegou por cá, pode ir lá no final de semana, mais um aviso aí para vocês que querem ir lá visitar, né? A área de lazer que vai desapropriando aí, né? Um projeto de lei já está aprovado aí, tudo, e a prefeitura está fazendo aí esses trâmites, né? Como diz o ditado, vai ser o projeto aí de lei, aí está dentro do mecanismo da área de lazer, né? A área de lazer. Então vocês podem, final de semana, ter onde estacionar veículo aí, né? E se passar lá entrar dentro dessa área bacana que é aí a Serra do Mucambo, muito bacanagem, muita novidade para você passar um dia ali de lazer aí na Serra do Mucambo, beleza? Não perca não, você fazer a sua visitação, que é isso aí, tá? Se você quiser o vídeo completo, você vai no Goité Cultura, aí no YouTube e no Facebook, tá lá o vídeo completo, você pode assistir de boa aí, sem nenhum custo, né? Ivan Costa, né, compadre? Hoje quase passei aí de novo, compadre, velho. Então pronto, foi justamente isso, hoje, né? Ontem a gente estava em casa, você vê, ontem foi que dia, Jesus estava. Então foi dormindo realmente, né? A gente aproveita, né, Ivan Costa? Tu sabe que a gente que vive da noitada, né? Que a gente perde noite, ou ganha, a gente sabe para ganhar o dinheiro, mas é com a noite perdida. Você também é artista, sabe como é que é isso. E aí, no dia que a gente tem a oportunidade, tem que dormir um cadinho a mais, né? E aí a gente aproveita aquele momento que tem sono também. Porque tem vezes que entra fica um fuzil dentro dos ouvidos. Pim, o carro de boi. A gente que luta com sono, perde o sono, noite zoada, né? Apito, bebo, cachaça, fedor de bafo de boca. Tudo tem em evento de noite, né, vale? Carne mal assada. Rapaz, tem gente que vem falar na sua cara assim, ó. Sou seu fã. Aí ele espinha na sua cara, gruda. Quando você chega em casa, você tá fedendo a macaco velho, matado de tapa. Né, compadre? Aí você toma um banho de água oxigenada. Para depois eu vou ver se você consegue dormir, senão você não consegue, né? Porque a vida de quem perde muito é assim. É assim, compadre, velho? Deu uma gota serena, como dizia o velho. Só sabe quem vive isso, né, Ivan Costa? Ivan Costa, é igual o gato, né? Igual o gato, que dorme com os olhos fechados e outro aberto. Nesse furungo aí. Não é isso mesmo, filho de Deus? É isso aí, vamos adiantar, filho de Deus, vamos adiantar. Nós estamos aqui com a nossa luta de hoje. A gente, nessa madrugada de hoje, a gente acordou 12 horas e 8 minutos. Eu presenciei a chegada da tevoada, da chuva, né? Que vai lá, eu prestei atenção, né? E foi na hora que eu levantei com a zoada da chuva. E começou a chover 0 hora e 8 minutos. E choveu todo o dia de hoje, da meia-noite de ontem até amanhecer do dia e durante o dia. E a previsão é que amanhã vai ter uma estiagem, mas sexta-feira os meteorologistas confirmam que sexta-feira tem mais um cadinho de chuva, né, companheira, para plantar um coentrozinho, plantar um pé de mandaíba, uma coisinha qualquer. Só não dá certo a gente plantar a maconha, né, porque é perigoso. Você planta maconha para dormir, fazer um chá, você pode viciar e aí dar cadeia, né, Ivan Costa? Não pode não. Dizem que pode plantar só um pé, mas nós não temos nenhuma comprovação que pode, quem vai correr risco. Então dá para plantar uma cebola, um dentinho de alho, dá para plantar um mangalô, planta um pé de batata, planta um pé de licuri do lado, planta aí qualquer coisa. Planta qualquer desgraça que você quiser, né? Mas não fique sem plantar não. Choveu, plante, né, compadre? Plante. Quebrar a cara vai me dar razão e descobrir que ele é só ilusão, porque nem faz amor como você queria.
beija na mão depois de ter transado, aí nem realiza suas fantasias. E quando rola... É, compadre Jário viu aí as reportagens de Coité, sua terra natal. Ele que ele tá lá no Goiás, descambou pra cá e disse: vou fazer meu clipe lá na cidade de Conceição do Coité, lá na prefeitura. Chegou por cá e sempre que ele vem aqui a gente faz, né, compadre velho? Aí o compadre Jário veio, tudo bonitinho. Ele é de Sargadaia, né, compadre? Ele é de Sargadaia, lá do Peba de Mãe, é. E aí ele é seresteiro, viu, compadre velho? Seresteiro, aí aproveitou essa praça inaugurada porque ela foi uma praça nova, não existia praça aí, e me pediu uma opinião, de vamos gravar num lugar bonito para você encambular manequim de loja, né? Aí ele levou seus vídeos e tá fazendo sucesso lá no Goiás, né, compadre? E aí, muito bem, compadre Jário velho. Das suas fantasias. E quando rola na cama cheia de vontade, então me chama que eu mato a saudade e te dou amor que ele não te deu. E quando me amar de novo você vai lembrar que quando me deixou te pedi pra ficar, porque quem satisfaz sempre você sou eu. É o bregueiro velho aí de Sargadaia, né, Jário velho? Mestre de obra, eu vim aqui pra lhe pedir. Vou tomar uma cachaça. Pode parar a construção que empretei. Não é preciso colocar mais um tijolo. Caiu por terra todo o plano que tracei. Mestre de obra, nessa casa ia morar uma pessoa que na vida eu tanto amei. Não acreditando nos meus sonhos de amor, partiu pra longe, onde anda eu não sei. Pode parar a construção, tranca a porta e a janela. Eu não suporto a solidão, não vou morar aqui sem ela. Pode parar a construção, tranca a porta e a janela. Eu não suporto a solidão, não vou morar aqui sem ela. Ei, compadre Chique, ei, compadre Nilson, paixão da Goa Serena, né, compadre? Para essa obra, para esse demunho, dizia o velho, né? Eu não vou ficar morando nessa casa sem aquela infeliz. Mas o destino foi cruel para nós dois. Ficou na planta o projeto que eu fiz. Mestre de obra, nessa casa ia morar uma pessoa que na vida eu tanto amei. Não acreditando nos meus sonhos de amor, partiu pra longe, onde anda eu não sei. Se tu não sabe, imagine eu, essa desembestada, né, compadre? Será que não tá nesse carro aqui, Jário? Deve estar nesse carro, Jário. Presta atenção, Jário. Foi uma tarde de domingo, quando ela me apareceu, só para me dizer adeus. Se lascou-se. Arrumou as suas malas e comprou sua passagem para onde eu não sei. Oh, 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 oh. Arrumou as suas malas, comprou sua passagem para onde eu não sei. E na hora da partida, é de ferir a despedida, foi só para não chorar. E o meu coração batia lentamente no meu peito, quase querendo parar.
e o meu coração batia lentamente no meu peito, quase querendo parar. Vou fazer o meu apelo, pois é grande o desespero, ficar longe de você. Agora volte à nossa cama e diga que me ama, que o seu grande amor sou eu seu amor. Volte à nossa cama e diga que me ama, que o seu grande amor sou eu seu Mário amor. Marizete Melo, com Mário Marizete Melo, que tá vendo a gente nas Guabeiras, compadre. Esse cantor aí com o Mário Marizete é irmão do irmão Zé, aí do que vivia aí meus papai. Lembra do irmão Zé? Da Assembleia de Deus, o irmãozinho Zé, que faleceu há uns tempos atrás aí. Saía daí Marnel, mas papai. Lembra dele, com o Mário Marizete? Lembre, por Nossa Senhora. É, com o Padre Jaro, velho, da Seresta. Ele tá lá no... Zaro também estava na igreja e desviou. Ele hoje tá na Seresta, né, comadre? Na Seresta. É, com o Padre Rui foi quem deu os conselhos a ele. Volte à nossa cama e diga que me ama, que o seu grande amor sou eu. Eita, paixão dos infernos, velho. Eu já tive assim, viu, compadre, velho? Ô, compadre Gicre, eu já tive umas paixão. Teve uma época que quando eu tava nascendo, caindo cabelo, não tinha cabelo na testa ainda, né? Me apaixonei por uma sujeita, isso aí. Eu perdi o rumo dela, não sabia onde é que ela tava. E toda mulher que eu via parecido com ela, eu ia correndo, dava uma fulô, assim. Eu já andava com um caçoado de fulô. Todo lugar que eu achava e dando. Aí a mulher se assustava. Sai daqui, será que eu não te conheço? Digo, não, eu pensei que era Jerusa. Pensei que era a Frônia. E aí, meu amigo? Não achei mais nunca, é o paixão da coisa. Tomei um bocado de cachaça, viu, rapaz? Tomei muita cachaça naquela época, antes andava com litro de pitu. A garrafa podia até eu perder, mas aquela chavinha que abria a garrafa, viu, compadre Gicre? Ô, Gicre! O comadre Mazé disse que um dia ele volta para os braços de Jesus de Deus, né? Tomara que ele não volte morto, né, comadre? Que a gente vai passar por Jesus mesmo, ou vivo ou morto. Então, é bom que vá logo enquanto pode, né, Jaro, velho? Jaro, filho dos infernos, velho, tá lá no Goiás, tá lá morrendo de rir, né? Jaro. O seu grande amor sou eu seu amor. Volte à nossa cama e diga que me ama. Volta à nossa cama, volta à nossa cama. Por que não volta pro fogão? Fazer um cuscuz, né? Volta nessa cama. Nego só pensa em cama, em virar os olhinhos. Vá capar seu jumento pra lá. Vamos adiantar aqui, moço. Cadê o negócio da chuva, né? O fito de capigoso, né, compadre? Cala a boca, ruim, filho da pé. Tu deixa de conversa de placa de carro aqui, né, Zacarias? Tá em Feira Santana, Zacarias? Zacarias chegou nesse frio, Zacarias. Fique longe não, por Nossa Senhora. Nesse bolé desse carro velho aí, você vai dar o estililique aí do osso, viu? No osso do pai João. Aqui baixou as temperaturas também. Aqui tá meio doido. Aqui tem hora que dá 40 graus de manhã. Você vai andando no meio da rua assim, aquele sol torando aí. Você dá aquele freio no meio da rua e dá aquele calafrio. Sobe aquele calafrio por baixo, daí a pouco calor. Eu achei que era a menopausa, né? Procurei um oftalmologista para dizer o que era isso. Pensei que era a menopausa, né? Você está no meio da rua, só quente de torar, você vai andando sobre aquele gelo. Você pensa que você está dentro de uma geladeira. Daí a pouco desce o suor, calor. Aí ele disse, não se preocupe não. É a natureza que está desorientada, né? Porque estava um sol de lascar ontem, né? E hoje aqui, rapaz... Hoje aqui o negócio baixou. Vamos ver aqui o nosso papo de hoje aqui, né, compadre velho? Compadre Mazé, tá aí, cadê? Aí, vamos ver aqui como é que tá a coité hoje, bora. Terra pra brotar qualquer semente. A mão de Deus protege e molha nosso chão. Meus amigos, hoje, Conceição do Coité, nossa região amanheceu chovendo, viu, pessoal? Graças a Deus, estou registrando nesse momento aqui chuva.
Nesse exato momento estou aqui na zona rural do município. Vocês estão vendo aqui, pessoal, a chuva me corri um pouquinho. Está chovendo ali na Serra do Mucambo, chovendo ali também lá no Morro da Goiabeira aí, ó, dando a chuvinha. Hoje a gente está aqui, ó, previsão da chuva. A gente está satisfeito porque a gente sabe aí, gente, está dando para ver a trovoada aí, né, a chuvinha. Parecendo chuva de trovoada, né? É um negócio meio que a gente fica meio sem entender um pouquinho porque nós estamos no mês de julho, né? Mas é isso aí, já agradecendo a Deus por isso e registrando esse momento aqui pro nosso Coité Cultura, pessoal. Começou a chover à meia-noite dessa terça para quarta, eu levantei com os pingos da chuva, quando eu olhei era meia-noite e 8 minutos, né? E choveu a manhã toda, graças a Deus, uma chuvada muito boa. E vem chuva por lá, vem chuva para cá. E nós vamos aqui registrar um trechinho, só para nós compartilhar essa alegria. Nós teve até lama já aqui na nossa região. É isso aí, vamos seguir em frente aqui. Vou seguir mais adiante um bocadinho aqui. Amanheceu o dia, ver terra molhada, ver o cheiro do mato. Isso é bom no nosso sertão demais, a gente fica feliz por isso. As estradas amanheceu aqui atolando, né? Dando escorregada onde é barro. E a gente sabe que é assim mesmo, né? É nas mãos de Deus. Vocês estão vendo aí, ó. Bem considerada, uma chuva considerada. Ela foi uma chuva bem batida. E a gente fica feliz. Pra gente nordestina aqui, isso aqui é uma maravilha. É isso mesmo? Isso é uma maravilha. Aí, pessoal, a chuva tá aqui arrodeando. Eu estou aqui no meio do tempo, mas eu vou registrar momentos que vai passar e a gente não vamos ter mais como falar, né? Tá notícia boa, se Deus quiser, vai vir mais toró pro nosso sertão. Pois é, dá para vocês verem aí, né, gente? As estradas tá alagada. É isso aí, vamos seguir em frente. Pronto, gente, vamos fechar o papo com vocês aqui e dizer que o registro da chuva é garantido, né, pessoal? Aqui uma área de barro, chega até o ponto de deslizar, né? É gratificante a gente ter chuva na nossa região. Seja o mês que vier, a hora que for, é sempre benéfico, a gente sempre fica feliz, né, pessoal? Já são as 2h30 da tarde, por aí. O compadre Rui, se essa chuvinha chega, olha, não quero nem estar bem. Eu fui no Badel, me disse que o ferrão dele torrou, virou uma carinha assim pra cima, assim, ó, torrou todinho. 3 tarefas e meia de ferrão de cola, ferrão de milho e tudo, tá lá no pior tecido do milho, tá mirando assim, querendo botar fogo, mas vai dar por bicho comer assim mesmo, né? Nesse dia de hoje, a vegetação agradece. Essa chuvinha que chegou na madrugada de hoje. A previsão boa, né, pessoal? A gente aí que tem uma provisão aí de sol, né, na nossa Bahia aqui, no nosso Nordeste. Tá vindo a chuvinha aqui, ó, tá vindo. Aqui a manga de chuva aqui, eu tô aqui na zona rural do município de Coité. E tô aqui vendo aqui, ó, as bichinhos pastando ali, ó. Aí eles pastando aí, ó, eles estão aí, eles se assombraram comigo, né, boi ali. E tá aí agradecendo também por um clima bom desse. É isso, pessoal. Estão vendo aí, gente? Muito bom, muito feliz. Deixa nosso clima, nosso ar. Os animais agradecem. E nós também, a nordestina, agradecemos. É isso aí. Pois é isso, pessoal. É um pequeno registro que a gente faz. A gente estamos sempre registrando, né, gente? Dizendo pro nosso povo. Você que está fora de Coité, às vezes quer notícia, então sabe que chuva pra gente aqui sempre é notícia boa. É um pequeno vídeo só pra gente demonstrar que tá melhorando, né? Essa chuvinha aqui nos anima bastante. O tanto que Deus manda pra gente é importante. Tá chovendo agora, nesse exato momento. Começou a dar uma chuvinha de novo. E eu vou ter que me esconder aqui, viu, gente? Vou ter que me esconder aqui. Não vou perder minha câmera aqui. Mas se dá pra vocês verem aí, né? Chuviscozinho, coisa e tal, e coisa e coisa. E é isso aí, pessoal. É isso aí.
eu fico bastante alegre, falar a minha verdade. Eu gosto demais do meu sertão. Principalmente quando começa a chover. Ali para baixo chove, ali para baixo está chovendo um cadinho. E é isso aí, gente. A previsão esses 3 dias é de mais chuva, né? E o que vier pra gente é lucro, né? Pra gente que está aqui no sertão, qualquer chuva que chegar aqui, pra gente é considerável, é bom. E é isso aí. Eu tô sempre torcendo por dias melhores pra gente aqui. E a chuva ela não é diferente. Ela é muito importante para o nosso ecossistema aqui do nosso sertão. Eu estou aqui perto do lixão, né? Aí ó, as rolinhas ali, feliz. E ali estão também alegre porque molhou, né, Rolinha? Fogo pagou. É isso aí, é isto aí. Vamos chegando e mostrando e sorrindo. É, pessoal, quem tem para dar é Deus, beleza? Muito bem, muito bem. Ali chove para lá da minha terra natal, Goiabeira, ali ó. Eu estou aqui uns 15 quilômetros, mais ou menos, né? Mas tá certo, né? Pelo menos a gente resistiu aqui o dia de hoje. Essa chuvada boa que amanheceu aqui pra gente é muito gratificante, beleza? Beleza! Oh, oh, vida de gado, ei, boi. Muito bem, meu sertão velho. Eita, coisa boa, gente. Coisa boa. Ah, só sabe o que é isso quem é nordestino, né? Às vezes as pessoas pensam que é uma alegria fajuta, mas a gente fica feliz pelo nosso sertão molhado. Muito bem, Coité Cultura. Pois é isso aí, gente. A gente fechando o papo aí, ó. Chegou a chuva corri lá do Matagal e se faz presente aqui, ó. Fechou o tempo. É isso aí, a gente torce que ela debui o galho porque a gente plantou uns camelô, um mangaluzinho, um ferro de corda, plantamos ali umas batatas roxas, entendeu? E tem que chover aí, Jesus. Pode desmantelar lá pra cá que não tem problema nenhum. Aqui o nosso sertão é grato por chuva aí, gente. Tá fechando o tempo. Começou a chover, como eu falei a vocês, na madrugada, né? 0h08 foi no momento que eu acordei com a chuvada, né? E registrando para vocês aqui que nos assiste, essa a esperança da gente aqui nordestina é chuva. Se lá no sul o pessoal não gosta, pode soprar para aqui, pode soprar para cá que nós agradecemos, viu, gente? É isso aí, hoje é 15, acho que hoje é 15 de julho, não lembro se é 14, 15 e de 2026, viu? A gente que está assustado aí com os meteorologistas falando sobre El Ninho, que diz que vai alastar aqui o nosso sertão. E a gente não vamos acreditar muito não, né? Vamos ver se essa chuva permanece aqui. Muito bem! Já dei uma volta aí na zona rural, mostrei para vocês, lugar que já tem um pouco de barro, né? E a gente volta a dizer, qualquer chuvinha que chegar aqui pra gente é bem-vindo. Nosso povo agradece. Muito bem! Aqui não falta sol, aqui não falta chuva. Terra pra brotar qualquer semente. A mão de Deus protege e molha nosso chão. O que será que tá faltando? Se a natureza nunca reclamou da gente. O corte do machado e o fogo ardente, aqui não falta sol, aqui falta chuva. Não falta chuva o quê, pai? Que conversa é essa? Ô, compadre Anaíto de Souza, hoje é 15, Anaíto, velho. Anaíto, o filho do furungo, velho, tá lá no contorno de São José, vendo a renda aí, né, compadre? Dê lembrança com o compadre Nequinha, filho de Deus. Se você vê com o compadre Nequinha aí, dê lembrança a ele, filma um cara de forró aí no contorno de São José, saída aí pra São José, né, pai? Compadre Rui, tenho fazenda não, compadre Rui, eu não tenho nada, compadre Rui, eu não tenho nada e se nada que eu tenho eu divido com os 10, né? Compadre Marizé tá dizendo que chuva é bênção, não é o quê, rapaz, chuva é bênção, né, compadre velho? E Rui tá feliz com a chuva porque ele perdeu a safra dele, mas ajudou que a Coelba lascou a rua dele todinha lá hoje
e a chuva apagou a poeira, não acabou os móveis de Rui, né, Rui? É, uma coisa ajuda a outra. Deus não, né, mandou o exército da chuva, não deixou desgraçar. É, porque até hoje aqui a gente tira a poeira aqui do nariz da gente, com essa embasa maluca. Ela melhorou, viu, Rui? O Rui, a gente tava observando aí, o paletó tá aberto, que paletó imoral é esse? A produção me deu um paletó aqui colorido, cor sim, cor não, como é que é? Não, é cinza, cinza claro, né? Não é nem cinza, não sei que cor é esse aqui não, né? Paletó desmantelado, a produção me desmantela, diz que quanto mais eu ficar feio, mais que é melhor para eles, né? E o pessoal da rádio aqui, compadre Rui, quer que eu me vire um camponês. Eu não tô nem aí, eu quero meus dólares, né? No final do mês, quero meu dinheiro. Dinheiro, que é importante. É importante, né, Nailton, velho? Nequinha, é seu vizinho? Ô, Nailton, deu uma lembrança a Nequinha, velho, aí, por Nossa Senhora. Diga ele que eu mandei um abraço apertado do fundo do coração. Aí a área de Nequinha deixou saudade, toquei um bocado de forró aí, uma musiquinha parecida com essa, ó. Nil Santana, matando saudade. Vamos embora, ao vivo. Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Foi, latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Quebrei a cara. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei. Eu voltei. Eu voltei agora pra ficar. Porque aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Nil Santana ao vivo. Fui abrir a porta devagar. Mas deixei a luz entrar primeiro. Todo o meu passado iluminei e entrei. Meu retrato ainda na parede. Meio amarelado pelo tempo, a me perguntar por onde andei. E falei. Onde andei não deu para ficar. Porque aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Sem saber depois de tanto tempo. Se havia alguém a esperar. Passos indecisos caminhei
vi que dois braços abertos me abraçava como antigamente. Tanto que dizer, mas não falei e chorei. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei pra Chima, ô Chima. Ô Zé Carneiro, você não viu, Zé Carneiro, mas você poderia chamar a família e falar, Chima, vai lá aí na Serra do Mucambo, Chima, chama os meninos, os netinhos, chama aí os amigos, vai lá visitar, Viriri, lá tem estacionamento, não precisa de negócio de ir de pé mais não, né? Antes a gente só ia de jumento, subir aí, Chima, nessa rampa aí, ó, você precisa fazer um nego, pai velho. Anailton, filho do Coscabel, tô indo embora, Anailton, tô indo embora, você lembrou certo mesmo aí, né? Então aí, Chima, ó. Vá na Toca da Onça, vá lá no Mirante, leva os meninos, leva uma rapadura, que tem que comer um doce quando chegar em cima, porque o nível de energia cai muito, né? Aí só dá certo com rapadura ou um danoninho, mas danoninho, pra gente que passou dos 50 anos, não é bom, Chimba, não é bom. Danoninho dá variação aí no osso do Pai João, não vale a pena, viu? Vá que você vai ver que lugar bonito tá ficando isso aí, e você não prestou atenção nas coisas. Pode ir lá, né, compadre velho? Aí na Serra do Mirante aí, ó. Pensa aí, a Toca da Onça e os Cambá 4. Beleza, compadre velho? Beleza, né? O mundo é assim, você aproveita o momento para poder ficar por dentro dos assuntos da vida, né? É desse jeitinho aí. E nossos leis uma vez, o coração esquece tudo que você me fez. Simplesmente se entregar, deixar acontecer. Sempre acabo me envolvendo com você. Muito bem. Vocês chegaram por cá e fecharam comigo até agora. São 19 horas e 24 minutos em Conceição do Coité, na Bahia. É hora de cascar fora, né, compadre velho? É hora de cascar fora, não o bicho pega, né, compadre velho? É hora de cascar fora enquanto pode, né, compadre velho? Ô, meus compadinhos, tá acabando o programa Coté Cultura. Até o próximo. Tá acabando. Teu bexiga, fique sintonizado. Acabou aí, né, compadre velho? Meu gato tá aqui também chorando. O que foi, Ivan Costa? Dá chumbinho pra esse brunco aí, que ele vai chorar mais tarde aí. Dê chumbinho a ele, dê. Ele não vai, não. Pra ele chorar mais pouco, né, Virilio? Tu é doido, eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada. Dê a ele. A verdade é essa. Eu também não tenho medo. Eu não tenho medo de nada. Eu também não tenho medo de nada, né, compadre velho? Medo de quê? Se a gente vai pro Beleléu. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Gato dele tá encascado. Meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Exatamente, né, compadre? Hora certa! Não tem negócio de hora certa mais não tem mais relógio, as horas certas é tudo doido aqui, depois de El Ninho aí, né, compadre Ivan Costa? Depois de El Ninho, doidou os horários. 2h43. No Japão. 3h25. Na Amazônia, fuso horário. 4h17. No Pix do Piauí. 4h58. Aí no Manaus. 5h27. Na onde, comadre? 5h27 na onde? Não tem condições não, né? Tá doido. Em Brasília quase é hora de fechar a Voz do Brasil lá, né? Quase a hora do Brasil de fechar a Voz do Brasil. Bora adiantar, vamos adiantar. Né? Obrigado a todos pela audiência aí. Menino velho enferrujado danado. Vamos fechar e nós voltamos aí sexta-feira, se Deus quiser. Em nome de Jesus, dorme todo mundo em paz. Agradeço a Deus por hoje, por mais ruim que tenha sido o dia cheio de embaraço, mas agradeço a Ele. Porque amanhã nós não sabemos como é que vai ser. Pode ser melhor, pode ser pior.
Se você não agradecer, Jesus fica triste com você, né? Eu aprendi muito isso. Tinha dia que eu comia o cuscuz seco, não tinha um café, e aí eu olhava para o cuscuz assim, mirava um murro naquele prato de alumínio, eu digo, eu vou quebrar esse furunco. Cuscuz seco é esse, filho de Deus. Cuscuz feito 5 horas da manhã, quando chegava na roça 9 horas, esse cuscuz ia estar mais prestando para quê? Era um cuscuz e um golpe de água, descia arranhando, mas tinha que agradecer ainda. Agradecer o gato, né? Agradecer a Deus. Senão, aí no outro dia tinha uma rapadurinha, mas não tem sido fácil não, né? Mas agradeça. Se você não agradecer, pior ainda é, né? Eu não entendo porque que o povo sofre tanto no mundo. Deus fez um mundo tão bom, cheio de ouro, de esmeralda, tanta riqueza, tanta água potável, tanta fruta. Você chega no meio das feiras livres, vê os caminhões descarregando fruta, legumes, chega nos açougues, todo tipo de carne da melhor espécie, pescado, frango, ovo, né, rapaz, doce, supermercado, você não sabe o que é que você faz com tanto alimento, e aí descarregando o caminhão, e muita gente ainda dorme com fome. Eita, mundo difícil, né? Muita gente ainda dorme com fome, né, Mário Mazete? Muita gente dorme ainda sem comer, sem dormir no lugar que presta, uma cama ruim, né? Outros dormem triste, porque não ganhou um centavo, outros porque estão doentes. E aí tem tanta gente com tanta bondade, tanta coisa, lava o prato na hora de comer em 5, 6 águas, passa um paninho, passa ali um guardanapo para limpar a colher, limpar garfo, faca, a maior higiene do mundo para comer um pedacinho de cibitazinho, um negócio, mas o corpo por dentro está sujo, não tem limpeza. Espiritualmente não adianta nada, tanta bondade, tanta coisa, e não tem Jesus no coração, não tem Deus, só fala o que não presta, né? Não divide o pão com um amigo, não tem misericórdia do próximo, não adianta nada. Então é um mundo que quando for para pipocar aí, vai acabar tudo aí, vai pegar fogo em tudo aí, não vai sobrar tanta fruta, tanto banana, quem gosta, né? Quem gosta, vai sobrar tanta coisa aí, mas a vida é assim, né? Quem quiser achar que é diferente, ache. Mas eu acho que a vida é uma ilusão, e viva na ilusão. Sem a ilusão, você morre mais cedo. Oh, 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 ei, vida liga, ei, oh. Na Bíblia está escrito, você pode acreditar, que o fim dos tempos está perto, o mundo vai se acabar. Já comprei um par de asa, lá no céu eu vou morar, olá. Se eu for fazer verso aqui, eu derrubo qualquer vaqueiro. Valeu, pessoal, até sexta-feira. Cansei de me perder no caminho dessa madrugada, em mão da lua, chora na calçada, buscando carinho. Também preciso ser feliz e tem que ser agora. Uma vida passa no romper da aurora, no piscar de olhos a gente está sozinho. O coração tá cansado, ferido, magoado, tá pedindo amor, querendo sonhar. Um afeto, um carinho, uma noite pra matar a saudade, milhões de beijos pra te dar. Quando você chega, vai chover amor, até rimar mel e beija-flor, feito rio peça, peixe e pescador. Quando você chega, muda até o tempo, festa de vida, camarim, vento,
deixar acontecer. Sempre acabo me envolvendo com você. Mas é paixão, e essas coisas de paixão não tem explicação. Simplesmente se entregar, deixar